É, Sim. Boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer e a honra de ter como convidada para a nossa aula a doutora Maria Carmelita Scheber Nogueira. Ela formou na Faculdade de Medicina da UFMG. Ela é especialista e mestre em neurologia e depois doutora em neurologia e neurofisiologia clínica pela Faculdade de Medicina de Estrasburgo e a Universidade Livre de Bruxelas. Segunda especialização em urologia, com orientação em neurologia pela Universidade Livre de Bruxelas e pela Sociedade Internacional e Francofônia de Urodinâmica e Pelviperineologia. Foi professora assistente da Faculdade de Medicina de Estrasburgo e atualmente é professora da Faculdade de Medicina de Lyon-Sur e responsável pelo Departamento de Neurologia do Hospital Universitário da Faculdade, além de presidente dos comitês de neurologia da Associação Francesa de Urologia e da Sociedade Francesa de Neurologia e presidente do Clube de Eletrofisiologia e Eletroneuromiografia Perineal. Doutora Maria Carmelita, a gente se sente muito honrado e muito agradecido por essa oportunidade. Muito obrigada de terem me convidado, porque, na verdade, eu tenho pouca oportunidade de falar na minha terra. Eu venho todo ano aqui, mas, em geral, é para ver a família, para ver os amigos. Eu tenho pouca oportunidade de conversar com os meus colegas médicos. Então, como você explicou, é complicado de explicar o que eu faço, porque, em geral, não tem muita gente que faz isso. Eu sou neurologista e eu sou urologista também, só que a urologia eu fiz depois para fazer única e exclusivamente a parte uroginecológica da neurologia. E uma grande parte do meu trabalho são com as dores. Tudo que é dor pelviperineal, porque vocês vão ver, eu vou explicar, a maior parte das dores, na verdade, não são dos ginecologistas, a culpa não é dos ginecologistas, nem dos urologistas, em geral é a neurologia que vai fazer doer essa região. Uma grande parte do meu trabalho é realmente com as dores. A outra parte do meu trabalho é toda a parte de neurologia, de bexiga neurológica, de tudo que é cólon neurológico, todas as complicações sexuais, urinárias e tudo que é intestinal, anorretal, de todas as patologias neurológicas. Vocês me pediram para falar de dor. Então, dor é complicado de falar, porque, na verdade, dor é um módulo que é complicado de fazer, porque, na verdade, ele faz parte do ensino de dor, para os que vão especializar em dor, e na neurologia, os ginecologistas, os urologistas e os neurologistas que vão tomar conta de paciente doloroso, tem essa aula que eu vou dar para vocês. Para mim, é um resumo pequenininho do que eu dou normalmente, que é um curso que dura, na verdade, total de 8 horas. O principal é o seguinte, eu sei que de vez em quando saem umas palavras atravessadas, me desculpem. Se eu falar alguma coisa esquisita, me perguntem, e principalmente, quando alguém não tiver entendido, quando alguém quiser alguma explicação, é só falar, é com o máximo prazer. Eu estou acostumada a falar em tudo quanto é lugar no mundo e falando a mesma coisa. Me parem, me perguntem, eu reexplico, e principalmente porque eu estou com uma plateia onde eu creio que não tem muito neurologista. Então, muito do que eu vou falar e que tem uma parte neurológica, se vocês não entenderem ou não compreenderem ou acharem que não está muito claro, por favor, me perguntem, tá certo? Então, vamos começar. A região perineal é uma região muito complicada e, ao mesmo tempo, muito rica, porque ela é o que nós chamamos uma encruzilhada neurológica, porque é a única região do nosso corpo onde existe uma associação que é intrínseca e simultânea de diferentes sistemas e diferentes controles. Na verdade, a gente tem a motricidade, a sensibilidade e a regulação autônoma, ao mesmo tempo. É o único lugar no nosso corpo onde os 3 controles neurológicos principais estão juntos e funcionam ao mesmo tempo. Não tem nenhuma outra coisa. Quando vocês respiram, você tem a motricidade e você tem o controle autônomo.
Você não tem a sensibilidade. A função cardíaca, a função intestinal é principalmente autônoma. Você não controla frequência cardíaca, você não controla frequência, o trabalho intestinal. Então, o único lugar no nosso corpo onde as três funções estão juntas ao mesmo tempo é a região do períneo. E essa encruzilhada faz com que as funções anorretais, urinárias e sexuais sejam funções triplas, não é nem mista, o que a gente chama realmente tripla, porque elas precisam dos três controles ao mesmo tempo. E daí vem o grande problema do que é uma dor nessa região. A dor pelve-perineal, que é todo o pelvis e o períneo, é uma dor extremamente complicada porque ela tem inúmeras origens. Ela pode ter uma origem em diferentes tecidos, em diferentes sistemas anatômicos, e, em geral, são vários sistemas anatômicos que estão envolvidos. E é por isso que a gente tem várias etiologias, ou, mais frequentemente, elas estão associadas. Inicialmente, o que a gente faz no início? O que a gente tem de fazer frente a um paciente que está com uma dor do pelvis ou principalmente do períneo? A primeira coisa a fazer são procurar quais são os sinais clínicos. E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, sinal clínico na região de pelve e períneo, se você olhar só a parte ginecológica, só a parte urológica, só a parte gastroenterológica, você vai perder a maior parte das dores. Porque, na verdade, o check-up completo numa dor dessa região vai incluir a dor neuropática, que pode ser troncular, nervo pudendo, nervo obturador, nervo inguinal, quer dizer, pode ser troncular, como pode ser radicular, o que é muito complicado, que, por exemplo, quando a gente tem uma síndrome da cauda equina, quando a gente tem uma lesão só de uma raiz, S3, S4, que são muito frequentemente raízes que são lesadas em certas cirurgias ginecológicas e urológicas, a gente vai ter uma dor que é puramente neuropática. A dor músculo-esquelética que a gente esquece. Uma sacroileite é um negócio que dá uma dor terrível em toda a região perineal e na região pelviana. Tem a dor urológica, tem a dor puramente ginecológica, tem a dor gastroenterológica. Quem não conhece, nunca ouviu falar de uma dor de hemorroida, uma coisa horrorosa. E uma dor de hemorroida pode se irradiar, e quando você tem uma irritação, uma retite hemorroidária, você vai ter uma lesão do nervo pudendo, então vai ter a dor neurológica junto, sem contar todas as dores dermatológicas, principalmente vulvares, a vulvodynia, tudo que é a parte vulvar e principalmente o líquen é uma coisa extremamente dolorosa. Então, se a gente pensar numa dor única na região do períneo, em geral a gente vai passar do lado e não vai tratar corretamente a dor. O tratamento vai depender da avaliação clínica, do check-up completo e da origem da dor. Não se trata uma dor urológica como uma dor neurológica, como uma dor dermatológica. Diferentes origens da dor vão te dar diferentes possibilidades terapêuticas. E o manejo desses tratamentos vai depender de quando você fizer o check-up e ver a origem verdadeira da dor. 52% dos pacientes que consultam por uma dor pélvica têm uma dor isolada. Quer dizer, quando você pensa, quando um paciente vem com uma dor na região pélvica ou na região do períneo, ela é só 50% dos pacientes, um paciente a cada 2 pacientes, que a dor é isolada, é uma dor neuropática, urológica, ginecológica pura. Na verdade, 50% das dores dessa região são dores por associação múltipla. 24% dos pacientes vão ter uma síndrome do intestino irritável, que vai estar associada com uma outra dor. 9% vão ter uma síndrome de hiperatividade urinária, com polaciúria, com urgência urinária e com uma dor, em geral, neurológica. 15% dos pacientes vão ter um sintoma urinário intestinal associado, sem contar que 15% desses pacientes têm uma dor que é miofascial, uma dor muscular ou articular. Então, a associação de várias patologias, de várias origens dolorosas, é muito frequente. E quando você tem de tratar,
são todas essas patologias dolorosas associadas que devem ser tratadas. Então, em geral, você vai ter um paciente com uma cistite intersticial, um vestibulodinia, um intestino irritável, com uma dor pélvica difusa, quando ele não tem uma fibromialgia. Então, é um inferno tratar esse tipo de paciente, porque eles não têm uma dor única. Aí eu começo sempre pela dor neuropática, porque eu sou neurologista, mas, na verdade, é porque a dor neuropática vai ser a dor que se associa o mais frequentemente com todas as outras dores. É raríssimo você ter uma dor única que não tenha uma participação neuropática. E, na dor neuropática, a mais frequente é a neuralgia pudenda. É a dor da irritação, da compressão ou da lesão, pouco importa a origem, do nervo pudendo. A lesão do nervo pudendo pode existir quando o paciente tem uma polineurite. Então, paciente diabético. Na França, os alcoólatras. Na França, beber 2 copos de vinho por dia é normal. No resto do mundo, eles são alcoólatras, mas na França, não. Então, a gente tem muito. Todas as polineurites hereditárias, Charcot-Marie-Tooth, então tem um punhado de... E, principalmente, o que a gente esquece muito de perguntar são as lesões iatrogênicas. O que eu tenho de paciente, na verdade, que não é só a dor da neuralgia pudenda, única e exclusivamente por causa do tratamento, é somente as quimioterapias? Não é só quimioterapia. Tem um punhado de remédios que nós damos regularmente, que vão dar uma neuralgia pudenda e que a gente esquece disso. No diabetes, a gente pode ter uma mononeurite pudenda, quer dizer, um paciente com uma dor puramente do nervo pudendo, sem dor em nenhuma outra região. Todo mundo aprendeu que a gente tem, né, quando a gente tem uma polineurite, a polineurite é distal, é lá nos pezinhos, pezinho de paciente diabético, é uma queimação danada, e doutor, esse tem, parece que tem formiga andando em cima do pé, e todo mundo pensa que é só quando começou nos pés é que vai chegar na região do períneo. Não, infelizmente no diabetes, 1/3 dos pacientes que têm uma neuralgia pudenda, eles têm só a neuralgia pudenda, não tem dor em mais nenhum outro lugar, não tem nenhum sintoma sensitivo em nenhum outro lugar. Uma outra causa extremamente frequente é a compressão extrínseca do nervo, que pode ser aguda. De repente, caiu sentado. Aqui vocês não fazem esqui, né? Mas na França eu tenho punhados de pacientes no inverno que chegam porque quando você vai fazer esqui, que você escorrega e cai sentado, tem um hematoma enorme da região. Em geral, o homem tem um hematoma de toda a bolsa escrotal e o períneo médio, e as mulheres da região da vulva, que fica completamente com um hematoma enorme, e eles têm uma dor pudenda terrível e é aguda. Se não, o que a gente tem mais frequentemente são os cistos da região, mas principalmente a endometriose. O Centro Europeu de Pesquisa e Tratamento de Endometriose é no meu hospital. É um professor de ginecologia que chama Gilles de Bernard, que cuida de endometriose. Então, endometriose eu tenho punhados. Endometriose é uma praga para o nervo pudendo, porque a endometriose, em 42% do caso, vai dar uma neuralgia pudenda. As cicatrizes cirúrgicas, eu não vou mostrar para vocês, mas o que eu tenho de retrato de cirurgia, onde tem assim um fiozinho que passou logo atrás do nervo com um nozinho em cima, eu tenho um punhado. Sem contar as lesões traumáticas quando a gente puxa muito assim, ó, para abrir o campo cirúrgico, de vez em quando, a gente puxa o nervinho e o nervinho é fininho, ele rasga fácil. As lesões de compressão do nervo pudendo são, na grande maioria, na região do ligamento sacro-tubário, que é aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, eu imagino que deve aparecer a minha... É aqui. Todo mundo fala da síndrome do canal de Alcock. Na verdade, o canal de Alcock, que é a fosseta e anorretal, só 20% dos casos que a compressão é neste lugar. A maioria da compressão é aqui, né? A
lesão traumática direta, aguda ou crônica, que seja por traumatismo local, por traumatismo cirúrgico, que seja um alongamento de origem obstétrica durante o parto, que nenhum ginecologista, eu sinto muito, vocês não vão gostar de escutar o que eu vou falar, mas é uma parte da aula, 1,5% dos partos normais, você tem um alongamento do nervo pudendo. Quando colocam fórceps, é 14%. E o que é o mais frequente quando a gente vai pegar a segunda idade, quando você vai pegar pacientes de mais de 50 anos, é o alongamento do nervo pelos prolápsios, né? A caída de bexiga, de reto, isso provoca realmente um alongamento do nervo que vai, cedo ou tarde, ser doloroso. Agora, a causa mais frequente de alongamento do nervo pudendo é a constipação crônica. Tem um paciente, principalmente mulher, que todo dia senta no banheiro e quase é um parto, empurrando, segura e aperta com toda a força para poder sair alguma coisa. Esse tipo de constipação vai dar lesões do pudendo, que eu tenho inúmeros casos documentados, inclusive em anatomopatologia, porque é uma coisa que a gente esquece sempre. Qual é a clínica? A clínica é a dor, que pode ser uma dor de desaferentação. A dor de desaferentação é a dor que queima. É a alodinia. Para os que não lembram, o que é muito normal, do que é uma alodinia, lembrem, a alodinia é a transformação de um contato neutro num contato doloroso. Ou seja, se a gente passa a mão numa região e que essa região dói de repente, você só encostou, não apertou, encostou. Isso chama uma alodinia. E isso, na região do pudendo, é extremamente frequente. E a hiperpatia, que é a dor por qualquer palpação. Você faz um toque vaginal, encosta o dedo na região do nervo pudendo e você cria uma dor enorme. Isso não é uma alodinia, isso é uma hiperpatia. São as dores de desaferentação. A dor nociceptiva, que são as outras fibras que existem dentro do nervo pudendo, é o que dá as parestesias, que é esse tipo de formigamento, e as disestesias, que é essa sensação como se tivesse uma eletricidade debaixo da pele, cada vez que você veste uma calcinha e calcinha encosta. E nos homens é uma coisa horrível. Eu tenho um paciente que chega e fala assim, doutor, eu não uso cueca há meses, porque se eu coloco uma cueca que encosta em mim, parece que está pegando fogo e parece que tem eletricidade. Então, essas são as típicas dores neuropáticas, que dependem da fibra do nervo que foi encostada. Se for certos tipos de fibras, dá uma dor de desaferentação, que queima, e muitos têm essa dor que dá a disestesia, que é extremamente desagradável. Coisa muito importante para saber é lembrar o que é a região do nervo pudendo. Lembrar que a região do nervo pudendo é a letra B, que quando a dor está aqui, ó, no gordinho da bundinha de qualquer mulher, não é o nervo pudendo. O nervo pudendo começa na raiz do clítoris e vai até o cóccix, mas é esse redondo aqui. Quando a dor está acima da linha pubiana, é o nervo linguinal, hipogástrico ou genitofemoral. A dor do nervo pudendo, ela está aqui, única e exclusivamente. Então, quando está com uma dor na região inguinal, não fala que é o nervo pudendo, que não serve para nada. A neuralgia pudenda é, clinicamente, uma dor neuropática. O mais frequentemente é uma queimação com parestesia, sensação de choque elétrico e alodinia. A dor pode ser uni ou bilateral. E o mais frequente, o paciente tem a sensação de uma dor que é no meio. Eles falam que está doendo no meio. Quando é uma lesão única, é que em geral é só de um lado. A dor pode ser pedinho anterior ou posterior, pouco importa, em geral dói para todo lado. A dor vai aumentar de uma maneira terrível quando o paciente se senta, fora quando ele está no banheiro. Ah, isso é uma maravilha. Eu tenho paciente que fala, doutora, quando eu quero ler, eu vou para o banheiro e sento. Por quê? Porque com o buraco do banheiro você tem
toda a região do pudendo que não está comprimida. Em ortostatismo, quando fica em pé, em ortostatismo estático que a gente fala, fica parada, em pé, parada, progressivamente, com a modificação da posição dos órgãos, você tem uma espécie de uma descida, né? Principalmente os ligamentos posteriores que vão descer, vai puxar o nervo, vai ter uma dor. Em pé, andando, em geral, a dor melhora. A dor vai quase desaparecer e, em alguns pacientes, completamente desaparecer quando o paciente está deitado. Ou em decúbito dorsal ou lateral, não em decúbito ventral. O decúbito ventral, não. Então, a verdadeira neuralgia pudenda raramente dói à noite, só dói do dia. A maioria dos pacientes, no entanto, tem um exame neurológico perfeitamente normal. O primeiro idiota que fala para vocês que quando tem uma neuralgia pudenda, ele vai perder a sensibilidade da região, é porque ele não estudou, nunca leu um artigo, porque, por princípio, se você perde a sensibilidade da região perineal, é uma lesão radicular. Se você mantém a sensibilidade perineal, é porque é uma dor troncular do nervo pudendo. O paciente pode ter uma dor quando a gente faz um toque vaginal ou um toque retal e que aperta no caminho do nervo pudendo. Fora isso, a dor não existe com o paciente deitado. Segunda dor dessa região é o nervo obturador. O nervo obturador, na verdade, vai dar muito pouca dor pelvoperineal, porque a dor principal vai ser, de uma maneira muito interessante, vai ser no joelho. A dor vai ser principalmente aqui. E, se não, aqui do lado, é a dor que vai ser a dor irradiada da coxa femoral. A motricidade dos músculos internos da coxa, dos adutores, é o nervo obturador. E isso, em pacientes que tiveram um parto com um bebê muito grande ou com fórceps, a gente pode ter uma lesão do nervo obturador que vai dar uma dor que é muito engosada, o paciente vai falar que está com dor de joelho no dia seguinte do parto, mas vai ter uma dificuldade de fazer a adução da coxa. Mas a adução da coxa não é o primeiro sinal. O primeiro sinal é ela não consegue, quando ela abre os pés, o que a gente fala é que faz o 15 para as 3, faz a perninha assim, ela não consegue levantar a perna quando não consegue levantar a coxa quando ela está nessa posição. A dor da região inguinal vai ser ou a dor do gênito femoral ou a dor do ilho hipográcico, mas a dor termina exatamente no púbis. Ela não desce mais baixo do que isso. Quando a dor é do nervo ilioinguinal ou do nervo obturador, qual é a origem? A origem aí é raramente outra, é um trauma direto, é um traumatismo direto, em geral cirúrgico, se não obstétrico. A dor é neuropática, queima, tem uma parestesia formiga, tem formiguinha andando para todo lado, parece que tem de coçar, de tanto que tem formiguinha andando, é a dor neuropática clássica. A dor vai aumentar quando você mexe com o quadril ou quando o paciente fica sentado, principalmente quando ele está sentado com as costas bem durinhas, assim, bem em 90 graus, aí dói mesmo. A dor do ilho inguinal, ela vai se irradiar na região dos grandes lábios, na face interna, só a parte de cima, o terço superior da face interna da coxa, mas ela tem uma irradiação da região perineal por causa de um fenômeno que chama hipersensibilidade local. Então, a dor no início não toca o períneo, mas em poucas semanas, no máximo em alguns meses, a dor vai ser no períneo, mesmo se o nervo ilioinguinal nem o obturador não vão diretamente no períneo. O nervo obturador, o mais frequente é a dor da face interna da coxa, mas a dor da região isquiática e perineal é extremamente frequente e deve ser lembrada principalmente quando a dor aparece algumas 5 a 6 semanas depois da dor da coxa. 3% dos pacientes que são operados de hérnia inguinal vão ter uma lesão definitiva, que é uma lesão traumática do tronco do nervo ilioinguinal. Principalmente se colocar uma placa protética, aquela placazinha bem bonitinha que põe embaixo para não ter de novo uma hérnia que sai,
essa bendita dessa plaquinha, mesmo quando é por celioscopia, em 3% dos pacientes, ela vai cortar o nervo. Por quê? Porque 3% das pessoas têm o nervo ilioinguinal que não é no fundo do que a gente chama goteira inguinal, mas na parte em cima da goteira inguinal. Ou seja, quando o nervo está na parte de cima da goteira inguinal, quando você coloca a placa protética, ou quando você abre a região inguinal diretamente, você corta o nervo, não tem jeito. Isso não é um erro cirúrgico, mas é um risco cirúrgico que é muito importante de lembrar. As lesões do ilho hipogástrico são mais frequentes nas cicatrizes de cesariana. As lesões do nervo obturador são, em geral, a abdução forçada e prolongada da coxa. Então, aqui no Brasil eu sei que vocês não fazem. Na França a gente tem uma sorte imensa, que seja na França ou qualquer lugar da Europa, de todo paciente ser colocado na sala pelas famosas sages-femmes, as mulheres sábias, que são as enfermeiras especializadas só em parto. E tem enfermeira que coloca a paciente na hora que começa as primeiras contrações e deixa a paciente 8 horas com as perninhas abertas, antes de chamar o ginecologista ou obstetra. E esse tipo de abdução forçada e prolongada das coxas dá um alongamento e algumas vezes uma lesão definitiva do nervo obturador. O trauma direto do nervo obturador aparece em quê? Em cirurgia de hérnia inguinal ou de hérnia crural, quando tem abertura anterior. Quando se coloca o famoso TOT, que é aquela eu não sei como fala em português, quando vocês colocam aquele... São os slings transobturatórios. E vocês chamam aqui de sling também, porque eu falei assim, não é possível, eu não sei se eles usam, é o sling. Então é isso, é o sling obturatório. Eu não sabia se aqui no Brasil falava sling, então eu não tive coragem de escrever. Então, a cirurgia pode ser, quando coloca o sling, principalmente o obturatório, é menos o transvaginal. Ou em periparto, você pode ter o trauma direto do nervo obturador, principalmente quando a criança está em posição lateral e que o ombro vai empurrar no canal obturador. O conflito do canal obturador é uma coisa rara, mas que a gente esquece muito, chama síndrome do canal obturador. A face do curto adutor é muito espessa e rígida, e isso é principalmente encontrado em quem corre muito. As mulheres que têm hábito de correr muito, horas, regularmente, várias horas, mais de 3 a 4 horas por semana, podem desenvolver essa síndrome do canal obturador. A gente encontra muito. E quando vai operar, você vê, a face é espessa, parecendo uma corda. E você tem uma lesão do nervo obturador muito frequente nesses casos. A lesão do plexo lombosacral. Por que tem de falar de lesão de plexo? Por uma origem importantíssima para falar com todo cirurgião que faz abdômen, cirurgião urológico e cirurgião ginecológico. A origem mais frequente é toda correção de prolapso pélvico. Isso tem aos punhados, e em qualquer literatura. Nos Estados Unidos, a última vez que eu dei a aula, eu quase morri de rir, de um professor de ginecologia que virou para mim e falou assim, eu pensava que isso era história. Aí eu escutei pela primeira vez alguém falar e mostrar um filme mostrando de onde era o plexo, quando a gente vai fazer cura de prolapso, principalmente de bexiga. E depois que eu aprendi isso, é que eu vi porque que tinha tanto paciente que falava que formigava a coxa, que doía quando virava, falava assim, mas doutor, agora eu tenho uma dor no calcanhar, e eu falava que estava tudo louco. Agora eu entendi porque que eles têm dor no calcanhar depois da cirurgia. A correção de prolapso pélvico é a primeira causa de lesão de plexo lombosacral no mundo. E, infelizmente, todas as grandes cirurgias oncológicas abdominopélvicas, todas as cirurgias abdominopélvicas oncológicas, onde as raízes estão do lado dos gânglios linfáticos infiltrados
por qualquer câncer da região, pode ser de próstata, de útero, do que vocês quiserem, vai sempre dar pelo menos uma das raízes pequenas. Obviamente, tumor dessa região ou hematoma dessa região. Lembrar hematoma de uma coisa que todo mundo esquece, que eu acho que é tão frequente que a gente vê muito. Quando se opera um paciente e que ele sangra bastante, por várias razões, que seja uma cirurgia oncológica, ou uma paciente que teve uma ruptura de útero, de tronco, sangra muito. E no dia seguinte a gente vira e fala, sim, fica deitadinha, moça, porque dói muito para a senhora descansar. Pelo amor de Deus, não bota esse paciente deitado em decúbito dorsal, porque se sangrou e ficar deitadinho de costas, onde é que o sangue vai acumular? Na frente do plexo. E é isso que vai dar mais tarde as ciáticas crônicas que as pacientes vão desenvolver depois. Algumas vezes, quando a lesão é mais baixa, a dor pélvica vai ter essa irradiação que é coxa, joelho, panturrilha e principalmente calcanhar. E todo mundo fala que a mulher é louca, que ela é muito dengosa e tudo, e na verdade é única e exclusivamente por causa do acúmulo do hematoma justo aqui. E quando ele fica aqui atrás, na frente do terço distal do sacro, não tem meu pé me dói, vai dar dor, principalmente na perna. Uma coisa que a gente esquece muito e que isso, cada vez que eu vou dar aula na ginecologia, todo mundo me olha com uma cara que eu estou falando uma coisa de outro mundo. A síndrome da caldequina parece um nome horroroso, que é só neurologista que vê, não. As síndromes de caldequina mais frequentes que a gente encontra é em urologia e em ginecologia. A prevalência na América do Sul, eu fui procurar, na prevalência na América do Sul é um paciente a cada 33 mil ou 100 mil, de acordo com a região. Agora, tem tanta síndrome de caldequina em homem que em mulher, não é mais uma doença feminina ou masculina. A incidência é 1 a 5% de todas as lesões medulares. Depende de onde você está. Se a gente for na Venezuela e na Colômbia, onde tem aquele punhado de ônibus que cai naqueles despenhadeiros, é 5% de lesão da medula e caldequina. Aqui no Brasil, eu achei uma incidência entre 1,5 e 2,3. É mais ou menos isso. A causa mais frequente, na verdade, é a hérnia de disco. 1 a 2% de paciente com uma hérnia de disco lombar tem uma síndrome da caldequina. Se não, é todo o canal lombar estreito. Antes da cirurgia, depois da cirurgia, aí é que tem muito mais ainda, são os traumas locais, abscesso e os hematomas que tem. A espondilartrite anquilosante é uma causa de síndrome de caldequina e uma coisa que todo mundo esquece, é a anestesia peridural. E a anestesia peridural pode dar uma síndrome da caldequina definitiva. A bupivacaína foi proibida em todos os países europeus por causa disso. Porque ela era muito usada para parto e ela dá uma síndrome da caldequina confirmada. Eu tenho 2 artigos a esse respeito, mas tem vários artigos de muita gente com os anestesistas, porque a bupivacaína foi proibida por causa disso. O diagnóstico é extremamente simples. É um interrogatório, claro, é a clínica interrogatório. É uma dor que vai ser na região perineal, mas vai estar acompanhada ou de um problema urinário, ou de um problema anorretal, um problema sexual, ou os 3 juntos, que é, infelizmente, o mais frequente. E quando você examina, aí sim, existe uma perda da sensibilidade, que em geral é só na metade do períneo. E eu fico absolutamente escandalizada, eu espero que aqui na minha terra, pelo menos, vocês sabem examinar períneo, porque lá os ginecologistas me mandam paciente, eu não sei por que ela está com problema urinário. Eu encosto a agulha e a paciente assim, está sentindo? O que, doutora? Eu enfio a agulha na vulva do paciente, ela não sente nada. E o ginecologista tem coragem de falar para mim que a paciente tem um exame normal, me dá vontade de matar. Paciente que tem perda de sensibilidade na região do períneo, em geral é caldequina.
neuralgia pudenda, neuropatia diabética, não dá perda da sensibilidade só do períneo. Você tem uma perda dos reflexos locais, a contração do reflexo anal, a contração do reflexo clitorido anal desaparece. E principalmente a gente tem uma hipotonia, todo mundo adora falar da hipotonia esfinteriana quando a gente faz o toque retal, mas hipotonia pior é a hipotonia vaginal. Você enfia os dedos na vagina e manda a paciente segurar. Não tem. Inclusive elas falam que elas perdem gás, quando elas andam elas sentem que tem gás que sai pela vagina. A história clínica, as anomalias do exame são, em geral, unilateral. Se encontrou uma mulher que está sentindo um lado menos do que o outro, em geral, uma cauda equina. E isso a gente esquece muito frequentemente. Quando você sai das dores neurológicas, que vão ser as dores que vão se associar com todas as outras, quais são as outras dores que existem? A dor osteoarticular, a articulação sacrocoxigiana, a articulação sacroilíaca, são articulações extremamente dolorosas quando você começa a ter artrose e com todos os fenômenos de artrite, que seja a poliartrite reumatoide, que seja a espondiloartrite anquilosante, todas as artrites vão dar uma dor da articulação sacroilíaca ou da dor sacrocoxigiana cedo ou tarde. E essa dor vai ser acompanhada de uma dor neurológica, porque em frente à sacroilíaca e à sacrocoxigiana tem uma das raízes do plexo lombosacral. As coxicogenias, eu não sei se vocês sabem o que é, se não souber, eu explico. É a dor de quando você está sentado e que você fica em pé, na hora que você vai levantar, que você tem a dor. É a dor da luxação do cóccix que foi quebrado e que nunca foi colocado no lugar. A dor sacroilíaca, a dor púbica ou a dor lombar, que tem a irradiação pelvoperineal, são dores que são dores articulares, em geral, da paciente que tem uma artrose. A dor da região inguinogenital é a dor não da articulação lombar L4, L5, mas a dor da articulação tóraco-lombar, T12 e L1. Quando você tem uma artrose em T12 e L1, a dor é grande lábio e a região inguinal. As dores que são mais abdominopélvicas, por osteomielite do sacro, são coisas que eu encontrei em inúmeros artigos. Quando eu dou aula para ginecologia, eles me perguntam muito, porque após esterectomia, osteomielite de sacro é uma coisa que pode existir e ela dá uma dor que no início vai ser essencialmente pélvica e vai ser sacral posterior mais tarde. A dor miofascial, a dor miofascial que a gente esquece sempre, que é tão importante, é a dor de um ponto preciso de um músculo ou de um tendão. É por isso que o importante é definir o que a gente chama a trigger zone, o ponto doloroso. Não? Nós temos vários trigger zone no assoalho pélvico. São pontos que você encosta o dedo e você sente uma dor que vai se irradiar pelo músculo inteiro. A dor mais frequente, a trigger zone mais frequente, é a trigger zone do piramidal, do músculo piramidal, que é um ponto doloroso no meio da dor. A dor é aqui, o ponto é o que está marcado aqui, do glúteo, e é um ponto doloroso que dá uma dor que vai irradiar até a ponta aqui da região glútea. E essa dor é uma dor terrível, porque ela aumenta quando anda, e é uma dor que vai criar um desequilíbrio lombar e articular, porque a paciente vai colocar toda, vai mudar toda a arquitetura e o posicionamento da bacia. E isso vai criar, mais tarde, uma dor de alongamento do ilho inguinal, do obturador ou do pudendo. O único tratamento deste tipo de dor, que é uma dor que dá uma contratura dolorosa muscular, você tem a região glútea aqui que vira uma pedra.
um único tratamento possível é a fisioterapia. E se a fisioterapia não dá, as injeções de toxina botulínica têm mostrado um resultado muito, muito bom nas síndromes do piriforme. Eu injeto regularmente, quase todo mês, eu tenho um dia que eu faço só injeção de piriforme. Os resultados são mais ou menos em outras síndromes miofaciais. A síndrome do obturador interno também funciona, não em todos, mais ou menos uns 50% dos pacientes, mas na síndrome do piriforme funciona mesmo. Nas hipertonias do esfíncter anal, isso dá uma dor terrível de toda a região anal, com uma irradiação até a região posterior da vulva, e vai ser acompanhado principalmente de uma constipação e da formação rapidamente de fissuras anais. É uma indicação maravilhosa da toxina botulínica. Tem de saber onde injetar, mas funciona maravilhosamente bem. Hoje é um dos tratamentos mais usados para as fissuras anais crônicas e repetitivas. Como é que a gente faz o diagnóstico de uma dor pelvoperineal? O principal é o interrogatório preciso e completo para saber a topografia e o tipo da dor. Uma dor que quando anda, uma dor que é quando está sentada, que quando está deitada, a dor é mais na região vulvar, mais na região do ânus, é isso que vai dar o diagnóstico. É o que eu passo mais tempo formando gente. Numa era onde todo mundo acha que fazendo uma ressonância magnética, uma tomografia, uma ecografia, você vai dar o diagnóstico, em dores do pelvo períneo, a primeira coisa que dá o diagnóstico é você passar um tempo bom perguntando e palpando a região e falando como é que a dor, ela queima, ela puxa, é isso que é muito importante. O exame clínico, aí é que entra a grande dificuldade. O exame clínico do diagnóstico de dor pelvoperineal exige um exame urológico, ginecológico, proctológico e neurológico, com um toque vaginal e um toque retal. Deixa eu só fechar a porta aqui, 1 minuto. Eu falo de toque vaginal e toque retal porque ginecologista, obviamente, faz, neurologista não faz. E os proctologistas e os gastroenterologistas não fazem toque vaginal. E se você quer, por exemplo, uma dor do obturador, a dor da síndrome do obturador, se você não fizer um toque vaginal, você não vai sentir nada. Em compensação, uma dor do piriforme, a única maneira de examinar é palpar, fazer um toque retal e ir lá em cima para achar a inserção do piriforme. Então, a gente tem que saber fazer um exame ginecológico correto, um exame proctológico mais ou menos correto e saber o que é neurologia. É preciso testar a sensibilidade local. Passar o dedinho, sensibilidade tátil, pegar uma agulhinha, a sensibilidade dolorosa, e quando você tem uma dúvida, pegar uma plumazinha, uma peninha. Você pega uma peninha e passa. Quando você passa uma pena num lugar e a paciente fala que está doendo, isso que chama alodinia, pode ter certeza que tem um nervinho que está estragado. É muito importante de procurar uma hipertonia, procurar um lugar onde tem um músculo que está parecendo um pedaço de pedra. E olhar se existe uma trigger zone, se tem um lugar preciso, que quando você encosta o dedo, cria dor. Você faz isso, você tem pelo menos 60% dos diagnósticos feitos completamente. Você vai completar fazendo uma ultrassonografia ou uma tomografia, principalmente quando você tem a dúvida de uma associação de uma dor periférica, quer dizer, uma dor muscular, uma dor articular, uma dor neurológica, com uma dor visceral, uma dor de bexiga, uma cistite intersticial, uma dor uterina, uma dor de cólon. Aí é que você completa. A dor neuropática é uma dor que vai dar uma topografia precisa. Então, é o exame topográfico que vai dar. É a existência de um déficit sensitivo. É a história de uma cirurgia pelvoperineal. Sim, eu tinha uma descida de bexiga e fui operada há uns 2, 3 meses atrás. Eu tive uma hérnia de disco e fui operada. É isso que vai dar. E nestes casos, especificamente,
é a ressonância magnética, não é a tomografia. A tomografia não ajuda em nenhuma dor neuropática. Ou você pensa em dor neuropática, só existem dois exames. Ou a ressonância magnética do pélvis e do períneo, 32% de diagnóstico, mas o diagnóstico, 93% dos casos, é a eletroneuromiografia e a eletromiografia de períneo. Sei que aqui não vai ter, eu espero formar alguém que possa fazer, eu faço entre 900 e 1.200 exames de eletromiografia de períneo por ano. O diagnóstico está aí. Diagnóstico de neuropatia de pudendo, eu te faço em 10 minutos com uma agulhinha de eletromiografia. A sensibilidade, a especificidade de todas as dores neuropáticas, neurológicas de períneo, é a eletromiografia que vai dar. Não é nenhuma tomografia, nenhum outro exame, é a eletromiografia. Qual é o que a gente chama o algoritmo, que a gente ensina os pacientes como algoritmo de tratamento de dor pélvica? O importante, quando você fez o diagnóstico, é saber qual tratamento você vai fazer. E tratamento é extremamente complicado, porque todo mundo acha que tratamento de dor pélvica é dar uma novalginazinha, um paracetamol, uma aspirinazinha, de jeito nenhum. Dor pélvica, e principalmente pelviperineal, mesmo quando uma parte da dor é ginecológica, ou urológica, ou proctológica, se você não souber tratar e dar um pouco de tratamento antiepilético, antidepressivo ou tramadol, não vai melhorar. Então, a primeira coisa a saber utilizar são ou o tratamento antiepilético, clonazepam, pregabalina, gabapentina, ou os antidepressivos, que são os tricíclicos, ou a duloxetina, associada com o tramadol, que é para a crise dolorosa. Existe um tratamento de fisioterapia absolutamente fabuloso para dor pélvica, mas é difícil de achar até lá. Mas nós estamos, pouco a pouco, formando. Agora, na França, nós temos um grupo só de fisioterapia de pelviperíneo que está formando gente para todo lado, porque na Inglaterra tem muito fisioterapeuta de períneo e na Itália também. A pouco está ficando uma coisa frequente, mas você tem de ter a formação. A neuromodulação do nervo tibial posterior funciona em mais ou menos 28% das dores, com a vantagem imensa de não precisar utilizar nenhum tratamento farmacológico, mas tem de saber fazer a neuromodulação do nervo tibial posterior, que é extremamente simples. O problema é ter o aparelhinho. A infiltração do nervo, a infiltração que seja do nervo obturador, do ilho inguinal, do pudendo, principalmente do pudendo, que a gente é o que mais se faz. O importante é saber onde é o ponto de compressão, de alongamento ou de lesão do nervo. E isso, infelizmente, é a eletromiografia que vai te dar. Senão, você vai gastar 3 infiltrações em lugares diferentes até conseguir descobrir qual o lugar. Há necessidade de fazer o trajeto do nervo, que a gente faz em eletromiografia, que é extremamente rápido de fazer, e falar o ponto onde o nervo está estragado é aqui, onde ele tem uma lesão é aqui. E a infiltração é feita exatamente neste lugar. Lembrar que uma dor bem sistematizada, que tem uma topografia clara, minha dor é na vulva, é nisso e naquilo, que tem uma clínica, e que fez os exames, vai te dar uma orientação para o tratamento rapidamente. Se você fez uma infiltração, se você fez um interrogatório, a dor é aqui, quando eu aperto, a dor começa aqui, eu fiz uma infiltração, a dor desapareceu pelo menos durante 24 horas. A gente espera um mês, faz uma segunda infiltração, a dor desaparece 24 horas, é a descompressão cirúrgica. A descompressão de nervo pudendo funciona de uma maneira maravilhosa. Se ele está comprimido, se foi um alongamento perparto ou de um paciente com constipação crônica, não existe descompressão para fazer. E vai ser um tratamento por muito tempo. Ou fazer uma neuromodulação. A radiofrequência pulsada a gente utiliza muito para ilho inguinal e gênito femoral, funciona muito bem. O problema de tratar de medicamento é porque todas as dores pelviperineais são dores nociceptivas. E
os medicamentos para dor nociceptiva, ou seja, os morfínicos, eles são raramente eficazes na dor pélvica crônica. E é o erro de todo mundo, está doendo muito, nós vamos colocar um morfínico. E isso para dor pélvico-perineal é algo que a gente tem brigado muito, em todos os congressos de dor a gente fala imensamente nisso, não use morfínico. Funciona muito mal. São os antiepiléticos, os antidepressivos, que são realmente muito mais eficazes, principalmente quando a dor é crônica na região pélvica. O problema é que o efeito analgésico de todos os tratamentos farmacológicos que a gente usa em dor neuropática, que sejam os antiepiléticos ou antidepressivos, são tratamentos dose dependente. Usar dose baixa não tem interesse analgésico nenhum. Vai causar efeito colateral desagradável, o paciente vai estar sonolento, vai ter vertigem, estou com um estômago ruim, doutor, a cabeça está rodando, eu estou cansada, eu estou com sono. E, no entanto, minha dor está do mesmo jeito. Isso é um problema de dose. Se a gente não ter tempo de explicar claramente, e explicar para o paciente que vai gastar um tempão, várias semanas para chegar na dose certa, porque tende a aumentar pouco a pouco por causa dos efeitos colaterais, todo paciente no mundo inteiro, eu tenho um amigo meu na Austrália que me faz morrer de rir disso, ele fala que ele passa quase 1 hora explicando para o paciente isso. O senhor não pode abandonar o tratamento vai te dar só coisa desagradável, durante vários dias ou semanas antes de começar a funcionar. Mas se o senhor abandonar na primeira fase, nós não vamos conseguir melhorar a dor do senhor nunca. E eu morro de rir, porque na Austrália, eles têm horário marcado de consulta, e ele fala assim, quando o paciente vem para mim explicar isso, eu tenho de marcar 2 consultas para mim ter tempo de explicar isso para eles. Todo tratamento de dor pélvico-períneo necessita uma introdução extremamente lenta, gradual. As doses vão aumentar pouco a pouco. Vai ser difícil de explicar que os efeitos colaterais do início do tratamento vão aparecer antes do efeito analgésico, mas é preciso explicar para o paciente isso, porque senão ele não vai continuar. A adaptação é lenta, a tolerância é muito ruim no início, mas os efeitos colaterais vão desaparecer em algumas semanas, em alguns meses. Em geral, eu falo para o paciente, vai gastar 3 meses para a senhora não ter a cabeça assim, ó, tontinha, para a senhora não ter vontade de vomitar, não estar cansada, vai gastar pelo menos uns 3 meses. E quando isso desaparecer, aí a senhora vai ver que a dor melhorou. Então, a gente tem que explicar para o paciente uma coisa extremamente simples. Quando a gente forma os nossos médicos para dor, o senhor tem uma dor, o senhor vai ter de aprender a escolher. Ou o senhor aceita o tratamento, ou o senhor fica com a dor. Mas um tratamento que não dá efeito desagradável, quando a dor está embaixo da barriga e está nos órgãos genitais, está lá na vulva, está lá, no pênis, está lá na bolsa oral, ou o senhor escolhe a dor, ou a senhora escolhe a dor, ou a senhora escolhe o tratamento, mas o tratamento vai demorar um certo tempo para melhorar. As síndromes dolorosas da vulva, essas vão melhorar com gel anestésico. Lidocaína, xilocaína, pouco importa. E em certos países que não tem, na Itália, na França, na Bélgica e na Suíça a gente tem feito. Mas na Espanha, eles mandam preparar nas farmácias. Misturar xilocaína, lidocaína, pouco importa, com qualquer coisa que não seja muito gordurosa, para colocar. Isso é para dor de vulva. É as vulvodinias, principalmente as vulvodinias que não tem uma dor neuropática muito grande. Melhora muito com isso. O bloqueio anestésico do cordão epididimário, quando a dor, principalmente aquela dor de testículo única, que os pacientes falam, eu tenho testículo queimando, doutora, eu tenho a impressão que o meu testículo é uma bolinha de fogo. É o bloqueio anestésico do cordão epididimário que funciona muito bem. Em caso de cistalgia, a gente usa hidrodistensão.
somente se na cistoscopia, quando no exame, não tem uma cistite intersticial ulcerada. Então, só faço hidrodistensão uma vez que eu olhei que a bexiga está bem vermelhinha, mas não tem úlcera nenhuma. A hidrodistensão funciona muito bem em caso de cistalgia. A dor de próstata, no entanto, que é tratada com antibiótico, com todo urologista que eu conheço no mundo inteiro, doeu a próstata, troca, enfia antibiótico, porque é prostatite. Infelizmente, não. Prostatite bacteriana é 30% das dores de próstata. 70% das dores de próstata não são bacterianas. Ou seja, não precisam, em nenhum caso, de colocar antibiótico. Essa, para mim, é o mínimo que eu posso falar de dor. Mas, como eu devo ter dado um monte de informação que vocês não têm muito hábito ou costume de ver, eu estou mais do que às ordens, vocês podem me fazer repetir ou explicar tudo que vocês entenderam ou não viram com o máximo prazer. É só perguntar. Bom, doutor, em primeiro lugar, muito obrigada pela aula, foi fantástica. Eu acho que eu acho que eu já listei um monte de dúvidas que eu vou mandar por e-mail, porque senão não vão dar. Mas eu queria mencionar alguns pontos que eu achei muito importante, principalmente porque que a gente está com muitos médicos residentes da ginecologia, pensando principalmente, por exemplo, na dor ilinguinal. Nas cirurgias ginecológicas de via vaginal, a gente tem o hábito de fazer uma posição de litotomia forçada, às vezes, para facilitar a visualização. E são cirurgias que geralmente não são prolongadas, mas são cirurgias, às vezes, de 1 hora e meia, e que eu já tive pessoalmente pacientes que desenvolveram quadros dolorosos, graças a Deus, temporários, por causa desse posicionamento. Então, é uma coisa a se tomar muito cuidado na nossa rotina do dia a dia. Lembrar disso, porque isso, muito bem de ter falado, porque isso não é raro de jeito nenhum. E quando vira e fala para o paciente, daqui a 2, 3 dias já acabou, moça. Isso é mentira, não é 2, 3 dias, não. Demora mais do que 2, 3 dias. Uma dúvida que eu tive, porque não é uma coisa tão comum, mas que aparece, principalmente lá no Odete Valadares, a gente é referência para atendimento de vítima de violência sexual. E eu já vi casos de pacientes que desenvolveram vaginismo e vulvodínia pós-violência. Essa dor, ela é considerada miofacial? A vulvodínia não é só miofacial. A vulvodínia é uma coisa muito particular, porque, na verdade, a verdadeira vulvodínia, ela é, em parte, miofacial, por causa do que a gente chama contração reflexa, principalmente dos obturadores internos, o pubo retal, quando tem a violência, principalmente no ânus. Quando é só a violência vaginal, na violência vaginal é principalmente o obturador e o constritor vaginal externo que entram em contração. Mas, infelizmente, quando você tem uma contração do obturador interno muito grande, vocês lembram disso, o obturador interno é redondinho, é assim, vocês estão vendo minha mão? O que passa aqui no meio do obturador interno? É o pudendo. É o nervo pudendo. É o que a gente chama a fosseta anorretal. Ela é feita pelo obturador interno. E quando o obturador interno entra em contração, ele esmaga o pudendo. Eu vi paciente... foi bom você ter falado, porque em violência sexual é um curso que a gente dá de violência sexual e tem um diploma de violência sexual, e a aula de dor após violência sexual eu que dou, e eu falo muito disso. Lembrar uma coisa, após uma situação dramática como uma penetração forçada, que seja vaginal ou anal, você vai desenvolver uma contratura muscular extremamente dolorosa. E depois, quando essa contratura dura muito tempo, porque a paciente se mantém nessa contratura, se você não diminuir, não relaxar os músculos, você vai criar uma
tendinite, você tem uma tendinite do bulbo retal, que é uma coisa horrorosa de doloroso, e você vai ter a lesão num terceiro tempo do nervo. Eu vi neuralgia pudenda em vítima de violência sexual, isso eu tenho pelo menos uma por semana. Por causa que o vaginismo é porque contrai, e quanto mais você contrai, mais você puxa e esmaga os nervinhos. E aí é o que eu falo, você vai ter duas dores, você vai ter primeiro a vulvodínia da contratura local, que vai se complicar da dor neuropática depois. Eu sou uroginecologista. E aqui, só falando aqui, nossa experiência aqui de Belo Horizonte, realmente, eletroneuromiografia é dificílimo de achar alguém que faça o exame, mas ainda um exame bem feito, né? Porque não só fazer, mas fazer bem feito. Mas, graças a Deus, nós temos uma equipe de fisioterapia de assoalho pélvico aqui em Belo Horizonte, uma escola muito experiente, e que dá um suporte fantástico para a gente, né? Aqui eu já vi, aqui em São Paulo, na USP também, eles têm uma equipe muito bacana, inclusive fazendo trabalhos em conjunto de aplicação com Botox, mais a fisioterapia para desfazer as contraturas musculares. Isso. Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma equipe de fisioterapia muito bacana aqui, porque isso é uma mão na roda. Eu acho que, na minha opinião, toda dor pélvica crônica, você tem que ter um fisioterapeuta de apoio, porque a contratura piora muito essa dor, né? Ela aumenta, ela amplifica. Então, eu acho que isso vale a pena. A minha outra... Todas as dores. A infiltração que você faz é com corticoide? A gente faz corticoide com um pouco de anestésico. Sim. O anestésico nos permite, nas 2 horas que seguem a infiltração, ver se o território preciso da dor diminuiu. E o corticoide é para manter o efeito um pouco mais tempo, mas é uma mistura de corticoide com anestésico que a gente utiliza na infiltração. E quando você vai ajustar a dose do tratamento farmacológico, você vai aumentando a dose a cada quanto tempo? 15 dias? Então, o negócio é o seguinte, nós vamos começar, vou dividir para a maneira mais fácil. O clonazepam, a melhor maneira de utilizar é em gotinha. Por quê? Porque você vira o paciente e fala assim, a senhora começa com 3 gotas na hora de deitar. A última coisa que faz, dona, depois que a senhora escova o dente, que a senhora botou o pijama e que ela vai deitar, aí é que toma. Para não ter aquele efeito de toma na hora de ver a novela né, e pum, dorme na frente da televisão. Começa com 3 gotas e a senhora aumenta 1 gota a cada 3 ou 4 dias, até ver que a dor está diminuindo. Essa é a melhor maneira do clonazepam. Mas lembrar uma coisa, se você subiu até 15 gotas e não melhorou nada, é porque o clonazepam porque a pessoa não é sensível ao clonazepam. Aí eu mando ela diminuir 1 gota por dia, em 15 dias acabou. Essa é a regra de base do clonazepam, que é o medicamento mais conhecido no mundo inteiro, porque ele é muito fácil em gotas e porque não custa nada. É o medicamento mais barato que existe para dor na Europa. Então, começar por 3 gotas, aumenta 1 gota a cada 3, 4 dias. Se chegou em torno de 12, 15 gotas sem nenhuma melhora, diminui 1 gota por dia e para. Pregabalina. A pregabalina a gente começa com 25 miligramas, 1 vez ao dia. E a cada 5 dias você aumenta 25 miligramas. Então, primeiros 5 dias, 25 miligramas de noite na hora de deitar. 5 dias depois... Quando o paciente não sabe contar bem os 5 dias, não é coisa só de Brasil, não. Lá, né? Não esqueçam que na Europa a quantidade de árabe e armeniano, né, que não sabe nem vai. Então, eu prefiro falar na semana. Eu falo para ele assim, olha, a senhora vai começar o tratamento na segunda-feira. A cada segunda-feira aumenta 25 miligramas. Então, a primeira semana é 25 miligramas de noite. Segunda semana, 25 miligramas de manhã e de noite. Terceira semana, 25 miligramas de manhã, de tarde e de noite. E assim eu aumento. Depois, terceira semana, eu coloco 25 miligramas de manhã, 50 à noite. Você aumenta desse jeito, de maneira a ficar com 2, no máximo 3 doses por dia. Mesma regra.
Você aumenta devagarinho até chegar 150 miligramas se precisar. Obviamente, se de repente o paciente está tomando 75 miligramas de manhã e 100 miligramas de noite, ele está bom, é óbvio que ele para aí. Se não, mesma coisa. Chegou com 150 miligramas de manhã e 150 miligramas de noite. A dor não melhorou, não é que a dor não desapareceu, não vai desaparecer, mas que a dor não melhorou em nada, é porque ele não é sensível à pregabalina. Aí você começa, e aí a gente fala, diminui 25 miligramas por dia e pode parar. Isso é para pregabalina. Digamos, em ordem de frequência, é o segundo tratamento que propõe. A gabapentina é 100 miligramas. Mesmo esquema que eu falei para pregabalina, você utiliza para gabapentina. Aumenta 100 miligramas por semana. Na hora que você chegar a 400 miligramas de manhã, de tarde, de noite, a dor não melhorou, pode parar, porque não é sensível. Isso é no que a gente chama os antiepiléticos. Se você pegar os antidepressivos, é um pouco mais fácil, porque você vai utilizar, por exemplo, a duloxetina só tem 30 e 60 miligramas. Então, a gente começa com 30 miligramas 15 dias, 60 miligramas. Se 60 miligramas começou a melhorar, a gente dá 90 miligramas, 30 de manhã e 60 à noite. Se chegou nos 60, nos 90 sem melhorar, é porque a duloxetina não funciona. O famoso Laroxil, no mundo inteiro chama Laroxil, eu não sei como é que chama aqui, mas são os tricíclicos. A gente utiliza em gotas, seguindo o mesmo princípio do clonazepam. Começa com 3 gotas, aumenta gota a gota, só que todos os tricíclicos em gotas vai começar a agir em torno das 10, 15. Se subiu até 20 e não melhorou, aí é que pode parar. Essencialmente, são estes os tratamentos mais utilizados no mundo inteiro, porque são os únicos que no mundo inteiro, mais ou menos, você encontra. E que são, mais ou menos, os mais baratos. Os mais baratos são os tricíclicos e o clonazepam, em geral, e depois é a pregabalina e a gabapentina, a duloxetina é bem mais cara. São esses, de toda maneira. Qual a maneira de melhorar? O negócio é o seguinte, você começou com o úgeno, não sei, começou com a pregabalina. A paciente está com 150 de manhã e de noite, e a dor melhorou 50%, 60%. Mas sobrou um pouquinho de dor e ela trabalha. E quando ela aumenta, a dor diminui, mas ela fica muito sonolenta. Melhor maneira, não é continuar aumentando, é guardar 150 de pregabalina de manhã e de noite e colocar algumas gotas de clonazepam, 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, começando com uma gotinha cada uma. Você melhora imensamente a dor da mesma maneira, com a associação dos dois e aumentando devagar. O problema é ter paciência. Essas são as regras de tratamento, que são as regras escritas no livro de dor, que está sendo publicado, de dores, pela Associação, pela Organização Mundial de Saúde, tratamento de dor pelvoperineal para toda a Europa, que vai ser depois. É essa que eu sou uma das que escrevi o capítulo, é essa a ordem que a gente faz. É o algoritmo que a gente chama de tratamento. Eu vou abrir agora para pergunta para os outros convidados. Alguém tem alguma dúvida? Não tenham medo, eu não mordo, eu falo um português ainda meio atravessado por certas palavras, porque eu estou aqui só há 2 dias, mas eu te juro que eu respondo todo mundo. Bom, dona Maria Carmelita, eu, de qualquer forma, eu queria agradecer muito. Seu e-mail vai ficar lá guardadinho comigo, porque eu vou ter muitas dúvidas ainda para te consultar, tá? Se alguém tiver dúvida, é só falar. E eu queria só puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, falando que nos nossos ambulatórios de uroginecologia a gente testa os reflexos anal, bulbo cavernoso. Graças a Deus. E testa a sensibilidade em cela do períneo. Porque lá não, é um inferno. Eu tive de brigar com os ginecologistas, ficaram com a raiva danada no início, porque eu falei, enquanto vocês vão aprender, eu fico brava. É isso mesmo.
Agora eu vou falar, não é puxando a sardinha para o nosso lado, ou seja, nós daqui de Belo Horizonte que falo uai. Eu aprendi a examinar períneo aqui. Quando eu cheguei na Europa e eu vi como ele examinava, eu quase morri de chorar. E eu acho que eu virei professora lá, porque todo mundo olhava para mim assim, a senhora faz um exame maravilhoso. Eu falei assim, eu morri de rir. Eu aprendi a fazer exame lá na minha terra, no Brasil, sabe? E o meu professor, que me formou em uroginecologia, quando eu fiz o meu doutorado, ele falava que eu ia virar professora porque eu era a única que sabia examinar, fazer um exame ginecológico e urológico, eu morri de rir. Mas é verdade, é o exame. E aqui no Brasil nós temos o hábito de examinar, enquanto que no resto do mundo, como ninguém não paga ressonância, não paga tomografia, tudo é de graça, então eles pedem os exames e esquecem de examinar. Examinem e quando vocês quiserem, eu venho 2 vezes por ano aqui no Brasil. É com imenso prazer. E agora que existe a maneira de dar aula mesmo de longe, se vocês quiserem, você tem o meu e-mail, você pode entrar em contato comigo, eu posso te mandar. Nós temos um curso que dura 1 ano de neurourologia, que eu coordeno para todas as faculdades de medicina da França. Então, o programa tem várias coisas, dor é um pedacinho, tem toda a parte de bexiga neurogênica, de cirurgia, tudo isso. Se vocês interessarem, com o máximo prazer, a gente marca, eu tenho de marcar um dia que eu estou num horário lá que vocês estão aqui, por causa da diferença de horário, mas é com o máximo prazer. Eu trabalho com isso. E eletromiografia de períneo, se vocês tiverem alguém que faz e que queira, a próxima vez que eu vier, eu posso vir e mostrar como eu faço, como a gente examina e formar alguém, mostrar para alguém. Nossa, muito obrigada. Pode deixar que o caminho está feito. Com o máximo prazer. Se alguém quiser. Tá, muito obrigada, doutora Maria Carmelita. Foi um prazer mesmo. Foi uma aula fantástica. Nós ficamos muito agradecidos e o convite já fica pronto para o ano que vem para dar essa aula para a gente novamente. Quando quiser, pode falar, mesmo que eu estando longe, a gente agora consegue dar aula de longe, né? Com o máximo prazer, a gente pode organizar alguma coisa, e se Deus quiser, essa epidemia acabar, eu posso vir aí mostrar para vocês como é que eu faço, trazer minhas sondas, meus negócios, para vocês verem como é que a gente faz, tá certo? Tá, joia. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado para todos vocês. Tchau. Tchau.